Olá, eu sou Murilo Rezende, professor de História, e hoje nós encerramos o nosso módulo sobre a Era Vargas aqui no canal Escolha Educação. Nessa aula, vamos abordar o último governo de Getúlio Vargas, iniciado em 1951, quando ele volta ao poder pelo voto direto, e seguimos até 1954, com seu suicídio. Também vamos entender o que acontece na transição política que levou à eleição de Juscelino Kubitschek. Fica comigo até o final, porque esse período é essencial para compreender os rumos do Brasil na segunda metade do século XX. Vargas retorna ao poder em 1951, dessa vez eleito pelo voto direto. Após o autoritarismo do Estado Novo, sua volta marca o início da Quarta República. Ele assume com apoio popular, principalmente das classes trabalhadoras, prometendo defender seus direitos e impulsionar o desenvolvimento nacional. Um dos pilares de seu governo foi o nacionalismo econômico. Em 1962, foi criado o BNDE, hoje BNDES, para financiar a industrialização. Em 1953, nasceu a Petrobras, com o lema "O petróleo é nosso". Vargas também ampliou os direitos trabalhistas e aumentou o salário mínimo, reforçando sua imagem de pai dos pobres. Mas, ao mesmo tempo, enfrentava forte oposição da UDN e do jornalista Carlos Lacerda. A crise se intensificou com o atentado da Rua Toneleiro, em agosto de 1954. Lacerda sobreviveu, mas o major Rubens Vaz foi morto. A investigação ligou o crime à guarda pessoal de Vargas, aumentando a pressão militar para que renunciasse. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Vargas se suicida com um tiro no peito no Palácio do Catete. Sua carta-testamento denuncia forças econômicas e estrangeiras contrárias aos interesses do povo. A frase "Saio da vida para entrar na história" marcou para sempre sua imagem. A comoção foi imensa e milhares saíram às ruas em sua defesa. Com sua morte, assume o vice-presidente Café Filho, mas seu governo foi breve e instável. O país ainda sofria os impactos da crise e da polarização política. Em 1955, ocorre uma nova eleição. Juscelino Kubitschek, do PSD, vence, com João Goulart como vice. A campanha prometia 50 anos em 5, com foco no desenvolvimentismo. Mesmo enfrentando resistência da UDN, JK toma posse em 1956 e dá início à construção de Brasília, símbolo da modernização do país. O legado de Vargas permaneceu: nacionalismo, trabalhismo, populismo. Sua trajetória marcou profundamente a história política e social do Brasil. Olha só, anotei 3 coisas importantes aqui para a gente resumir então a aula e fechar, tá? O primeiro foi o retorno democrático de Vargas e as políticas nacionalistas, tá? Então anotei aqui que Vargas retorna ao poder pelo voto direto em 1950, ok? Ele adota uma agenda nacionalista, então ele cria a Petrobras, o BNDE, que vai virar depois o BNDES, e reforça os direitos trabalhistas e mantém a imagem de pai dos pobres, que é importante. O segundo ponto foi o suicídio de Vargas e o impacto nacional desse suicídio. Tá? Em agosto de 1954, Vargas comete suicídio durante uma forte crise política. Okay? A carta-testamento, então, que ele escreve, denuncia as pressões de grupos econômicos e militares. E isso, né, esse ato, esse gesto, ele vai causar uma comoção popular e vai fortalecer seu legado político, inclusive impedindo um golpe militar naquele momento. Depois a gente tem a transição política e a vitória de Juscelino Kubitschek. Tá? O Café Filho assume após a morte do Vargas, mas vai enfrentar a instabilidade. Vai ser um período muito instável na política brasileira. Aí o JK é eleito em 1955 e toma posse em 1956. O JK vai ser o grande promotor, né, da ideia dos 50 anos em 5, do desenvolvimento de 50 anos em 5, né, e aí vai marcar um ciclo modernizador no Brasil, principalmente aí culminando na construção da capital, nova capital do país, que vai ser Brasília. Tudo bem? É isso, pessoal. Coisa importante que eu anotei para a gente conversar são 2 conceitos que sempre são pedidos em vestibulares: populismo e desenvolvimentismo. Populismo, no contexto da história do Brasil, foi uma forma de liderança política marcada por uma relação direta entre o governante e as massas populares, sem necessariamente fortalecer as instituições democráticas. No caso de Vargas, isso se expressava no uso de discursos emocionais, no apelo à imagem de pai dos pobres e em medidas trabalhistas que geravam identificação do povo com o líder. Mas atenção, o populismo não significa necessariamente defesa da democracia.
Muitas vezes era usado para manter o controle político, mesmo em contextos autoritários, como vimos no Estado Novo. Outro conceito importante para esse período da história é o desenvolvimentismo. Esse termo se refere a uma estratégia econômica adotada por vários governos no Brasil a partir da década de 1950 e tem como base a ideia de que o Estado deve intervir diretamente na economia para acelerar o crescimento do país. No lugar de esperar que o mercado sozinho resolva os problemas do desenvolvimento, os defensores do desenvolvimentismo acreditavam que o governo precisava agir, investir em infraestrutura, criar empresas estatais e proteger a indústria nacional. No segundo governo Vargas, isso se expressa na criação de instituições como o BNDE, que hoje é o BNDES, e da Petrobras, símbolo do controle estatal sobre os recursos naturais. Mais adiante, essa mesma lógica será levada ao extremo pelo governo de Juscelino Kubitschek, com o famoso lema 50 anos em 5, ou seja, desenvolvimento rápido com forte papel do Estado como motor da economia. É um conceito que aparece com frequência nos vestibulares, principalmente vinculado às políticas de Vargas, JK e ao modelo de modernização da economia brasileira no pós-guerra. E aí, curtiu a aula? Então já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal da Escolha Educação para não perder nenhum conteúdo. A gente segue junto explorando a história do Brasil, entendendo como o passado ainda influencia o nosso presente. Até a próxima!